Após a introdução ao DHCP, vamos explorar as ferramentas que tanto ao nível do Windows como ao nível do Linux permitem implementar este serviço. Na plataforma Linux, dispomos de vários servidores, sendo o ISC DHCP um dos mais conhecidos e utilizados nas distribuições Linux. Este servidor, tal como o Bind 9, é um dos produtos da Internet Systems Consórcio. Vamos então descarregar o ficheiro zip que contém um conjunto de ficheiros de configuração de serviços de um servidor de domínio baseado em Linux. Muito bem, vamos transferir isto para o ambiente de trabalho e a seguir vamos descompactar. Muito bem, temos o ficheiro descompactado. Vamos então entrar na pasta na qual encontramos várias subpastas. Subpastas estas que contêm ficheiros de configuração dos diversos serviços que eram utilizados no tal servidor de domínio. Basicamente, então, aquilo que nós temos aqui é os ficheiros de configuração do Bind, que já foram analisados no último tema desta disciplina, e agora vamos analisar os ficheiros relativos à configuração de DHCP. Para isso vamos precisar de um editor de texto, vamos entrar aqui e vamos editar o ficheiro de configuração, utilizando o Notepad++, e aqui temos então o ficheiro completo de configuração. Isto é um ficheiro real que esteve em funcionamento durante 3 anos na Escola Secundária Sá de Miranda e que permitia, digamos, atribuir IPs em função de algumas características dos PCs. Vamos então fazer uma pequena análise inicial. Pronto. Para começar, temos aqui dois parâmetros que definem o tempo que um empréstimo de um IP pode ter, ou seja, o default lease time será o tempo por predefinição em que eu atribuo um endereço, aqueles 86.400 correspondem a 24 horas, portanto estamos a falar em segundos, 86.400 segundos correspondem a 24 horas. Depois temos um max lease time que corresponde a 2 dias. Digamos que é o dobro do parâmetro anterior. Portanto, este será o tempo máximo que um determinado endereço poderá ser atribuído. A seguir temos um conjunto de opções, nomeadamente temos, por exemplo, aqui uma opção que me define quem é o NTP Server. O NTP Server é mais um serviço que, como podem ver pelo IP, era também realizado pelo servidor de domínio. E o NTP, digamos, tem a ver com um servidor de tempo. Um servidor que é utilizado para sincronizar os relógios de toda a rede, de maneira que todos os computadores estão exatamente na mesma hora, minuto e segundo. Servidor este que, por sua vez, poderá sincronizar com um servidor externo que no fundo garante que o tempo está de acordo com o tempo real internacional. Depois temos aqui uma informação sobre o domínio, ou seja, o nome do domínio, não é? Temos também aqui quem são os servidores DNS aqui. Também poderemos confirmar que o servidor é ele próprio. Aliás, nós vimos as configurações, temos aqui, nós chegamos a ver as configurações que estavam nos ficheiros correspondentes ao bind que configuram o DNS e que estavam instalados neste computador. Depois temos ainda uma definição do servidor NetBIOS. Isto tem a ver sobretudo com o Samba e com o funcionamento do protocolo NetBIOS.
o perfil de tipo NetBIOS para os postos, e aqui temos duas, duas primitivas que são bastante importantes, que são basicamente então DNS Updates On. O que é que isto significa? Significa que este servidor DHCP vai atualizar automaticamente o servidor DNS. Portanto, o DNS significa Dynamic DNS, e aqui define o tipo digamos, de algoritmo que é utilizado para fazer o update. Depois disso, o que é que nós temos? Temos um conjunto de classes. O que é isto? Basicamente aquilo que o servidor faz é, em função de algumas não, da característica que é o nome do host, ou seja, o nome que o computador tem, ele vai pegar nas primeiras 4 caracteres, dos primeiros 4 caracteres do nome do host, e vai confirmar se os computadores se chamam inf1. Neste caso, tem aqui várias alternativas, porque na altura existiriam situações em que havia máquinas cujo nome estaria em maiúsculas, outros em maiúsculas e minúsculas, outros em minúsculas, não é? Portanto, para abarcar todas as possíveis situações, colocaram-se então estas 3 condições. No fundo, nós definimos uma classe como, por exemplo, a classe inf1 corresponderia à sala 101, suponho eu, se bem me lembro. Esta classe iria abarcar todos os computadores cujo nome começasse por inf1, que era o que geralmente acontecia nos computadores da sala 101. E assim sucessivamente, portanto, para cada uma das salas temos então definida uma classe. E digamos, todos os computadores que verificassem estas condições que estão aqui pertenceriam então a essa classe, ou seja, se verificasse isto, ou isto, ou isto, esse computador passaria a pertencer à classe inf2. O mesmo acontece com as outras classes todas. Tínhamos várias classes, uma para cada sala de informática, neste caso seriam 6 salas. Tínhamos também ainda uma classe para o centro de recursos, uma classe para a sala de estudo, uma classe para diversos, ou seja, possíveis computadores, que aqui pode-se compreender que, neste caso, o Tosha era um portátil que era Toshiba, e depois temos aqui, digamos, computadores que estavam na física, e tínhamos ainda um LTSP Server, okay? Que era um servidor de terminais. Depois também tínhamos uma classe para todos os portáteis, ou seja, havia, digamos, tudo que começasse por porte no nome, que eram a partir dos portáteis, seriam enviados para esta classe. E agora temos então as pools de atribuição de endereços. O que é que isto significa aqui, então? Significa que temos pools, que uma pool será um conjunto de endereços, e esse conjunto de endereços estava alocado por salas. Neste caso, todos os membros que fossem da classe inf1 teriam endereços que estão neste range, ou seja, iriam receber endereços entre o 192.168.1.145 e o 192.168.1.160. Os endereços poderiam variar dentro da sala, mas o range seria sempre este, ou seja, os endereços, todos os computadores da sala IF101 estariam sempre, digamos, enquadrados neste range. Como veem, o servidor de DHCP também atribui, neste caso, a máscara e o gateway, porque este aqui, Option Routers, é nada mais nada menos que o gateway. Pronto. Qual era o endereço de DNS que era atribuído? Como nós vimos há bocado, logo no início, nós tínhamos o servidor DNS que estão aqui. Ou seja, os servidores DNS que eram atribuídos são exatamente estes aqui. Todos os computadores, peço desculpa, todos os computadores iriam receber
como servidores DNS o 192.168.1.10 e o 194.210.0.17. Basicamente, temos então aqui, digamos, o funcionamento de todas as pools é idêntica, não é? Tem um rangezito para cada pool e os membros que teriam acesso a esse range teriam que fazer parte da classe que está referida em cada pool. Temos ainda algumas situações particulares, nomeadamente de endereços que são atribuídos em função de MACs, que é o caso deste aqui, certo? E pronto, e basicamente este é digamos um ficheiro simples de configuração de DHCP, mas que permite criar algumas funcionalidades interessantes e que não são fáceis de encontrar noutros sistemas de DHCP, noutros sistemas de implementação de servidores DHCP.